Olá, meu caro aluno, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo neste momento. A nossa aula de hoje é sobre o ciclo trigonométrico, né? Continuando, hoje nós vamos falar sobre a primeira determinação positiva e a redução ao primeiro quadrante, certo? Então, primeiro nós vamos falar sobre um conceito aqui de arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Vamos dar uma olhadinha no que está falando aqui, ó. Podemos associar ao ponto P, observe aqui o ponto P, que nós temos o ponto P, infinitos arcos de medida positiva, bem como infinitos arcos de medida negativa. Como assim este ponto tem infinitos arcos? O que a gente está falando aqui, ó? Aqui nós começamos o nosso ciclo. Este aqui é o ponto onde começa, aqui é o zero. Nós começamos nesse sentido aqui, né? Rodando aqui, e nós vamos de 0 até o 90, né? Até o 180, seguimos aqui, vamos até o 180, vamos terminar a nossa circunferência, né? Até voltar para este ponto de novo aqui, voltando e finalizando os 360 graus. Significa que a gente só tem esses valores de arcos aí? Não. Eu posso continuar dando mais e mais voltas, tanto neste sentido, a gente acabou de colocar aqui, quanto no sentido contrário, certo? Então, por exemplo, se eu estiver falando aqui do ângulo 390 graus, o ângulo 390 graus, ele completa uma volta de 360 graus e depois ainda anda mais 30, certo? Então, 390 graus, ele é um arco que está no mesmo ponto do 30 graus. Significa, então, que o 390 graus e o 30 graus são arcos côngruos, né? Porque eles estão no mesmo ponto. Da mesma forma, eu posso pensar também, se eu começar do zero, aqui no meu próprio zero, e ao invés de ir no sentido anti-horário, eu vir aqui no sentido horário, o que vai acontecer? Se eu comecei do zero e fui para cima, eu fui com valores positivos, de 0 até 90. Se eu comecei do zero e fui para baixo, aqui onde eu fiz a setinha de azul, eu vou passar para ângulos negativos, certo? Então, por exemplo, pensando por esta lógica, aqui eu terei o menos 90 graus, aqui eu terei o menos 180 graus, e assim por diante, também com infinitas voltas possíveis. Eu posso dar a quantidade de voltas que eu quiser, né? Então, se eu falar o ângulo de 1950 graus, ele existe. Ele só não está nessa primeira volta, de 0 até 360. Ele pode estar em outra volta aí, pode estar na quinta, na sexta volta, independe, né? Ele vai existir. Então, é dessa forma que nós trabalharemos com os arcos côngruos. Como que a gente coloca aqui, ó? As medidas dos arcos côngruos ao de um arco de medida alfa são dadas por... O que está falando aí? O que é isso? A medida dos arcos côngruos. Quando você tem uma pergunta qualquer, por exemplo, qual os ângulos cuja tangente é igual a 1? Você sabe que a tangente de 45 graus é igual a 1, certo? Mas não é só o 45 graus que tem tangente igual a 1. Todos os arcos que são côngruos ao 45 graus, se estão no mesmo ponto, tem o mesmo valor de seno, cosseno, tangente, certo? Os arcos côngruos têm os mesmos valores de seno, cosseno e tangente, beleza? Porque estão no mesmo ponto da nossa circunferência, do nosso ciclo trigonométrico. Então, se você quer escrever, ó, quais são os arcos cuja tangente é igual a 1, seria o nosso 45 graus, certo? Mas todos os seus arcos côngruos, como que eu escrevo? Eu vou colocar, ó, mais, essa representaçãozinha aqui, né? Eu coloco o meu arco e coloco mais K vezes 360 graus. O que isso daqui significa? K vai ser um número inteiro, tanto é que a gente coloca aqui no final, ó, tal que K pertence aos inteiros, que está indicando o número de voltas que eu vou dar para eu chegar neste mesmo ponto novamente. Porque pensa comigo, eu estou aqui neste ponto P e eu dou mais uma volta inteira. Eu vou vir e vou dar uma volta, vou parar em cima do mesmo ponto de novo. Se eu der outra volta para o mesmo sentido, vou parar em cima desse ponto de novo. O que essa volta significa? Uma volta tem 360 graus. O K, ele representa a quantidade de voltas que você pode dar, certo?
Então, com o K sendo um número inteiro, você pode colocar K como sendo 1, como sendo 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Quando o K for igual a menos 1, você vai dar a volta aqui no sentido negativo, né? E você vai estar voltando aí para antes do 45, né? Vai para arcos negativos. Então, essa representaçãozinha aqui, ó, indica todos os arcos côngruos ao 45 graus. E se eu quiser escrever o 45 graus em radianos? Simples, conseguimos também. Vamos fazer aqui. Nós teremos o 45 graus em radianos, ele é o π sobre 4. Então, vai ser π sobre 4 mais o K, que é o representante das voltas, e eu vou colocar o 360 graus aqui em radianos também, 2π. K vezes 2π, tal que aqui o meu K pertence aos inteiros. Então, isso daqui é uma representação, né, que nos dá todos os arcos côngruos a um que a gente representou primeiramente. Né? Então, quando a gente fala de graus, a gente coloca K vezes o 360 graus para representar um número de voltas infinito aí, pode ser qualquer valor inteiro aí, esse número de voltas. E quando nós temos em radianos, nós colocamos K vezes o 2π, o 2π representando também o número de voltas. Ok? Agora que nós já entendemos que nós temos arcos côngruos, né, que são os arcos que estão em diferentes voltas, mas no mesmo ponto da circunferência, vamos falar aqui da primeira determinação positiva. O que é a primeira determinação positiva? Ela corresponde ao arco aqui, ó, da primeira volta, né, ou seja, um arco que está aí entre 0 e 360 graus, ou entre 0 e 2π, né? Ele é côngruo a um arco de uma outra volta, né? Pode ser um arco da segunda, terceira, quarta volta no sentido positivo, segunda, terceira, quarta, quinta volta no sentido negativo, tanto faz. Seja ele uma volta positiva, né, igual eu estava falando aqui, ou qualquer volta negativa. Quando você gira aqui no sentido anti-horário, neste sentido aqui, você tem valores positivos. Quando você gira no sentido horário, você tem valores negativos, certo? De 0 para o sentido horário é negativo, de 0 para o sentido anti-horário é positivo. Então, vamos ver aqui, ó. Para entender melhor, entenda que, por exemplo, 60 graus, né? 60 graus é um arco aí da nossa primeira volta, ele está entre 0 e 360. Ele é a primeira determinação positiva de todos os arcos côngruos a ele. É isso que você precisa entender. Você vai ter infinitos arcos côngruos aí. Se você pensar em qualquer valor de arco aí maior, né, que você quer descobrir onde ele está na sua primeira volta, qual vai ser o arco côngruo a ele na primeira volta, isso aí vai ser a sua primeira determinação positiva, né? E para encontrar a primeira determinação positiva é muito, muito simples. Basta dividir o seu valor por 360 graus e pegar o resto da divisão. Olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, 1470 graus. Vou até colocar o grauzinho aqui. Para eu descobrir qual que é a primeira determinação positiva, o que é essa primeira determinação positiva? Saber qual que é o ponto na circunferência que corresponde esse 1470 graus, só que lá na primeira volta, certo? Vou dividir ele por 360. Você vai pensar aqui um pouquinho, né? Vai ver qual que é o valor que vai dar mais certo, a divisão euclidiana, né? Porque pensando aqui no 360, né? Se você multiplicar por 5, né? Multiplicar por 5 é a mesma coisa que você pegar a metade e multiplicar por 10. A metade de 360 é 180. 180 multiplicado por 10 vai dar 1.800. Então, passou ali do 1.470. Não vai ser, né? Mas você pode observar que se você pegar o 1.800 aí e subtrair o 360, então pensar em 4 vezes o 360, você vai dar um valor menor do que esse 1470. Então, por isso a gente vai colocar aqui 4. Colocamos aqui, ó, 4 vezes o 360. O seu resultado de 4 vezes o 360, ele vai ser um valor de 1.440. Você vai colocar esse valor aqui embaixo e você vai fazer essa subtração. 1.470 menos 1.440, né? Deu 30 graus. Este valor aqui que sobrou no resto, ele é a sua primeira determinação positiva. Ah, professora, mas e o seu ângulo for negativo? Vamos fazer esse exemplo aqui? Temos aqui esse exemplo aqui para um ângulo negativo, 1.125 graus negativos.
Então, eu vou dividir isso daqui por 360, né? Vai dar um valor inteiro 3 aqui no meu quociente. Vou multiplicar por 3. Isso daqui vai me dar um valor de 1.080. 1.080, certo? Quando eu fizer essa subtração, 1.025 menos 1.025, né? A gente vai fazer aqui, né? A gente vai pegar aqui e vai fazer essa diferença aqui, né? Vou fazer essa somazinha aqui, na verdade, agora. Vou fazer uma soma, né? Porque ali em cima eu tenho um valor negativo, ou vou fazer só essa diferença entre os dois valores em múltiplo, né? Aí você vai ter o seguinte. Você vai ter aqui, ó, sobrando de resto o menos 45 graus. Você vai ter aqui menos 45 graus. Esse aqui é a minha primeira determinação positiva? Não, ele não é positivo. Esse daqui, esse menos 45 graus, é a minha primeira determinação, mas ele é na primeira volta negativa. Eu quero encontrar a primeira volta, a primeira determinação positiva. O que eu faço para descobrir, então, a primeira determinação positiva? Eu venho e somo a este valor o 360 graus. Eu dou mais uma volta no sentido positivo. Então, quando eu pegar menos 45 mais 360, eu vou ter o resultado aqui de 315 graus. Então, para o 1.125 negativo, teremos que a sua primeira determinação positiva vai ser 315, ok? Então, você vai pegar a sua primeira determinação negativa, que é esse resto que você tem, e você vai somar 360. Então, vamos dar uma resumida aqui no que a gente entendeu até agora. Para pegar um arco de qualquer volta que não seja a primeira, né? Um arco, um ângulo, e encontrar a sua primeira determinação positiva, que é o seu arco correspondente lá da primeira volta, você só precisa dividir por 360, né? Na sua formazinha de divisão aqui euclidiana, não é dividir na calculadora, porque você precisa saber o resto, certo? O resto da sua divisão é que será o seu valor da primeira determinação positiva. Caso esse resto seja um valor negativo, como no nosso caso ali, você soma 360 graus a ele, que você vai encontrar a sua primeira determinação positiva, ok? Então, vamos continuar. Vamos falar agora de redução ao primeiro quadrante. O que isso significa? Nós vimos lá no ciclo trigonométrico que nós temos os nossos 4 quadrantes. O primeiro quadrante de 0 a 90, o segundo quadrante de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 ao 360 graus, certo? Os quadrantes aí são todos da primeira volta, né? Os ângulos notáveis, que são aqui, né? O que está anotadinho aqui, né? 30, 45 e 60 graus, são os quais nós conhecemos as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. Como que a gente conhece? Temos a tabelinha dos ângulos notáveis, que se você ainda não comeu com farinha, coma. Grave aquilo ali. Aquilo ali vai ser a salvação da sua vida. Então, esses ângulos notáveis aí estão no primeiro quadrante. Através do ciclo trigonométrico, nós conseguimos encontrar, né, ângulos agudos, ou seja, ângulos do primeiro quadrante, todo ângulo que é agudo é do primeiro quadrante, certo? Com valores correspondentes aos ângulos dos outros quadrantes. O que é isso? Valores correspondentes. Dependendo do que você fizer ali no seu ciclo, eu vou até passar de página só para eu explicar para você melhor. Ali no nosso ciclo trigonométrico, você vai encontrar valores de arcos em diferentes quadrantes que vão ter o mesmo valor de seno, cosseno e tangente em módulo destes ângulos aí do seu primeiro quadrante, certo? Por que em módulo? Porque dependendo do quadrante que você tiver, você vai ter que o sinal do seno, do cosseno, da tangente vai mudar de sinal. Vai ser positivo, vai ser negativo ou positivo em outro, né? Então, o valor em módulo vai ser o mesmo. Lembrando que no primeiro quadrante, todas as razões trigonométricas são positivas. Tanto seno, quanto cosseno, quanto tangente são positivos aí no primeiro quadrante. Quando você vai fazer a sua correspondência lá nos outros quadrantes, você pode encontrar, né, arcos com o mesmo valor de seno, cosseno e tangente em módulo, mas que eles sejam negativos aí, dependendo do quadrante em que ele vai estar, certo? Então, vamos entender aqui primeiro, só olhando a figura, eu vou passar de página aqui. Vou colocar para você aqui nessa figura aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui neste ciclo, eu tenho marcado para vocês todos os ângulos cuja redução ao primeiro quadrante são iguais a 30. O que acontece? Ó, aqui eu tenho o ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho o ângulo de 30 graus. Eu vou pegar aqui
e vou puxar, né, para você entender aqui no ponto. Aqui eu tenho 30 graus, né? Temos o arco aqui. O que está acontecendo? Ó, observe que onde está aqui o meu 150 graus, né? Ele também tem a mesma inclinação. Esta inclinaçãozinha aqui também vale 30 graus, porque pensa comigo. O 150 ele é 30 graus antes do 180, né? Então, este pedacinho aqui ó, também vai ter 30 graus, da mesma forma aqui. Se essa inclinação ali é a mesma, se eu ligar esses dois pontos, 150 e 30 graus, nós teremos aqui ó, uma reta que é paralela ao meu eixo X. Significando que, ó, se você observar, este ponto aqui no seno vai ser o mesmo valor para os dois ainda positivos. E se você fizer essa projeção aqui para o eixo dos cossenos, você vai entender que sendo esses dois triângulozinhos retângulos aqui iguais, ó, este pedacinho aqui vai ser o mesmo pedaço do outro da esquerda. Com este ponto onde você chegou no cosseno, esse eixo aqui é o do cosseno, né? O seno aqui do cosseno, você vai chegar ali no mesmo, né, valor lá para o 150. A gente vai ter essas mesmas noções para aplicar na tangente também, chegar no mesmo valor. Só que lembrando que aqui, ó, no segundo quadrante, quando você for olhar a tangente vai estar vindo para cá, para baixo. Então, a tangente vai ser negativa. Observe aqui, ó, neste segundo quadrante, ó, este segundo quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, né? O 150 é o correspondente ao 30 graus, certo? E o seno, ó, observando aqui, ó, o seno de 150, perdão, aqui é seno, né? O seno de 150 é exatamente igual ao seno de 30, não muda nem de sinal, tá vendo? Estamos no mesmo ponto aqui. Agora, quando você vai observar o cosseno de 150, ele vai ser igual ao seno de 30, mas ele vai ser negativo, né? Essa parte do cosseno aqui é negativa. E a tangente de 150 também vai ser igual à tangente de 30, só que será negativo, porque no segundo quadrante a tangente é negativa. Vou passar para olhar aqui agora no terceiro quadrante. Vou pegar aqui o terceiro quadrante. O correspondente do 30 graus aqui no terceiro quadrante é o 210. Por quê? Se você vir pegando a mesma inclinação aqui que a gente pegou lá no primeiro quadrante, certo? A mesma inclinação ali, nós teremos, né, da mesma forma aqui, ó, 30 graus, ó. Observe que de 180 para 210, nós também temos 30 graus, certo? Por isso a gente vai estar formando o mesmo triângulozinho, né, que a gente formou agora para o 150. Então, nós vamos ter as mesmas relações ali do 150. Qual vai ser a diferença? Ó, aqui no 210, você pode observar, ó, o cosseno vai continuar sendo negativo. O seno era positivo e agora, né, no segundo quadrante era positivo e agora vai ficar negativo. Então, tanto o seno, ó, quanto o cosseno vão ser valores negativos, 210. E a tangente, quando a gente for aqui, ó, ela vai vir para a parte positiva, né? Para a parte positiva da tangente. A tangente vai ser exatamente igual a tangente de 30, positiva mesmo. Passando agora para o quarto quadrante, o meu valor é o de 330. Como que eu sei isso daqui? A gente vai ter que neste pedacinho também vai ter os mesmos 30 graus. Observe, ó. Antes de 360, se eu pegar menos 30 graus, para ver essa inclinaçãozinha aqui, eu chegarei aí no 330 graus, certo? O que a gente fez aqui? Só para você já entender um pouquinho. Vou até colocar aqui o quarto quadrante, ó. No segundo e no terceiro quadrante, eu fiz, né, adicionando ou subtraindo do 180. A minha referência foi o 180, né? No segundo quadrante, eu fiz menos 30 graus aqui, para chegar no 150, né? Menos o meu 30 graus. Então, ó, a minha redução ao primeiro quadrante do 150, ela foi essa diferença aqui entre o 30 e entre o 150 e o 180. Essa diferença entre esses dois valores é 30 graus. Por isso que o 30 graus é a redução ao primeiro quadrante do 150. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, que para eu chegar no 210, né, a partir do 180, eu precisava andar 30 graus. Por isso que o meu 30 graus é a primeira determinação, não, perdão, é redução ao primeiro quadrante do meu 210 graus. Agora, quando a gente já passa para o quarto quadrante, eu não analiso comparando ao 180 mais, eu analiso comparando ao 360. Eu vou tirar aqui, eu vou fazer a diferença entre o meu valor do quarto quadrante e o meu 360, que aqui é 30 graus, para eu descobrir qual que é essa minha redução. Então, eu entendi aqui que a redução primeiro quadrante do 330 graus,
ele vai ser 30 graus, porque essa é a diferença entre ele e o 360 graus. Então, vamos dar uma olhadinha como que vai acontecer aqui. Nós teremos, ó, o valor do seno vai ser o valor negativo, igual estava no terceiro quadrante. O valor do cosseno já volta a ser um valor positivo, certo? E o valor da tangente será negativo também, igual nós vimos aqui, ó, seno negativo, cosseno positivo e a tangente negativa. Então, como que você vai fazer para pegar um ângulo, um arco aí de qualquer outro quadrante e encontrar qual que é a sua redução ao primeiro quadrante? Vou voltar uma página aqui para você agora, ó. Opa! Nós vamos pegar aqui e fazer essas relaçõezinhas, ó. Essas relações. Se o arco for do segundo ou do terceiro quadrante, a única coisa que você precisa fazer é a diferença com 180 graus, tá vendo, ó? A diferença com 180 graus. Então, por exemplo, 120 graus é um arco aí do segundo quadrante. Eu quero saber qual que é a redução ao primeiro quadrante desse arco de 120. Eu vou fazer a diferença entre eles 180. Quanto que eu preciso somar ao 120 para dar 180? Eu preciso somar 60 graus. Significa que 60 graus é a minha redução ao primeiro quadrante dos 120 graus. Agora vamos olhar aqui 240. Vou pegar aqui o 240 graus. Eu quero encontrar a redução ao primeiro quadrante do 240 graus. Estamos ainda no terceiro quadrante, né? Ainda não passamos para o quarto. No terceiro quadrante, a gente ainda faz a diferença com 180. Qual que é a diferença entre 240 e 180 graus? Exatamente também 60 graus, olha que beleza, né? Então, a redução ao primeiro quadrante do 240 graus foi 60 graus. Fiz a diferença entre 180. Agora, vamos observar outro ângulo. Vamos pegar aqui 300. 300 graus é um ângulo do quarto quadrante, passou de 270, né? Do quarto quadrante, né, nós já vamos fazer a diferença com o 360, já não vamos utilizar como referência o 180 graus. Qual que é a diferença entre 300 e 360? A diferença dos valores aí, a diferença é de 60 graus. Significa que esses três valores aqui, né, são os valores em cada um dos três quadrantes, né, segundo, terceiro e quarto, cujas redução ao primeiro quadrante são iguais a 60 graus. Coloquei aqui todos sendo redução a 60 graus só para você entender. Lembre-se o seguinte, você não vai ter, né, no mesmo quadrante, por exemplo, no segundo quadrante, você não tem dois arcos ali dentro do segundo quadrante que tem a mesma redução ao primeiro quadrante. Então, você não tem, por exemplo, o 120 e o 140, os dois vai dar o 60 lá no primeiro. Não. São dois valores do mesmo quadrante, eles têm redução diferentes, certo? Agora, o que você pode ter? Igual a gente tem aqui, né? Você tem arcos de quadrantes diferentes, cujas reduções são a mesma. E para todos esses três arcos que eu coloquei ali, como eles são arcos de quadrantes diferentes, eles podem ter aí a redução ao primeiro quadrante iguais, ok? Então, resumi aqui essa transformação para vocês. Vamos aqui agora para os nossos exemplos, ó. Primeiro exemplo, calcule o seno de um arco de medida 2.400 graus. Então, para calcular o seno, né, deste valor desse arco aqui, eu preciso primeiro descobrir sua primeira determinação positiva. Preciso saber onde é que ele está lá na primeira volta, né? Para poder eu conhecer se vai ser aí, né, um arco notável, se não vai ser, se eu vou precisar calcular a redução ao primeiro quadrante ou não. Então, eu vou primeiro pegar o 2.400 e vou dividir por 360. Isso aqui é encontrar a primeira determinação positiva, certo? Então, vou começar aqui. Vou pensar aqui, porque o número que eu vou multiplicar aqui o 360 é que vai chegar ao valor mais próximo de 2.400 sem passar, né? Vou pensar aqui, o 5, a gente fez agora, né, num exemplo, dava 1.800, né? Então, pode ser que o 6, né? 1.800, 6 vezes, né? Aí eu vou ter 6 vezes o 360. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3 vai dar 18. 18 mais 3, 18, 19, 20, 21. 2.160, exatamente, né? Porque se eu somar mais 360 aqui, dá mais uma volta, for no 7 ali, vai passar do 2.400. Então, não vai dar certo. Então, vou ter aqui, ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 6,
Não fazemos, vamos ter que pegar emprestado ali do coleguinha. Então, 4 vai ficar 3 e o 0 vai ficar 10. A gente soma aqui, né? 10. 10 menos 6, 4. Beleza. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. Então, este resto de 240, ele vai ser a nossa primeira determinação positiva. E você lá sabe qual que é o seno de 240 graus? Não sabe, porque isso daí é um arco que está lá no terceiro quadrante, né? Então, nós já sabemos lá do primeiro. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou fazer a redução ao primeiro quadrante. A redução ao primeiro quadrante, eu vou fazer a diferença com 180, já que ele está no terceiro quadrante. Se tivesse no quarto, eu ia fazer a diferença com 360, né? Eu ia ver de 360 menos o 240, quanto que ia dar, né? Então, 240 menos 180 graus, a gente até já fez agorinha, vai dar 60 graus. Então, ó, o 240, o seno do 240, ele vai ser igual ao seno de 60 em módulo. O que eu vou ter que analisar? Se o sinal vai mudar ou não. Vamos pegar aquela manhinha do setaco, ó. Setaco 12, 13, 14. Então, o seno está com 12, né? Que é o setaco, ó. Setaco 12, 13, 14. Então, o seno ele vai ser positivo no quadrante 1 e no quadrante 2. O 240 está no quadrante 3. Significa, então, que o seno vai ser igual ao de 60, só que negativo. Então, o seno de 240 graus vai ser igual a menos, qual que é o seno de 60? Pela tabelinha dos ângulos notáveis, lá nós temos que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 2.400, que era o ângulo lá do início, vai ser igual ao seno de 240, porque os dois são arcos côngruos, né? Esses dois aqui são côngruos. Não vai trocar de sinal de um para outro. Qual que vai trocar de sinal? Entre um arco e a sua redução ao primeiro quadrante, né? A redução ao primeiro quadrante não está no mesmo ponto. Agora, esses dois aqui, que são arcos côngruos, eles estão exatamente no mesmo ponto. Nada vai trocar de sinal. Então, o seno de 2.400 vai ser igual aqui a menos raiz de 3 sobre 2. Vamos para o segundo exemplo. Reduza ao primeiro quadrante o ângulo de 4π sobre 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 4π sobre 3. Para a gente fazer a redução ao primeiro quadrante, primeiro vamos encontrar quanto que isso equivale em graus. No lugar de π, eu vou colocar 180. Então, vou ter 4 vezes 180 sobre 3. O 180 dividido por 3 dá 60. 4 vezes 60, olha que interessante. 4 vezes 60 vai dar 240. Olha que lindo, a professora já entregando um negócio bem fácil aqui para você. Então, 240, a gente já acabou de fazer redução ao primeiro quadrante dele aqui, ó. Redução ao primeiro quadrante do 240 graus é o 60 graus. Mas vamos escrever isso daqui em radianos? Sim, senhor. Como que a gente faz para escrever 60 graus em radianos? A gente coloca embaixo o 180, simplifica essa fração e depois coloca o π na parte de cima ali, junto na frente, né? Então, vamos simplificar. Corta 0 com 0. Eu sei que tanto 6 quanto 18 divide por 3. Divide por 6, perdão, pelo próprio 6 vai dividir aqui, né? 6 dividido por 6 vai dar 1. Sobre 18 dividido por 6, que vai dar 3. E aqui em cima eu vou colocar o π. E não precisa eu escrever um π, né? Fica somente o π sobre 3. Aí, a nossa resposta, redução ao primeiro quadrante do ângulo de 4π sobre 3, vai ser o próprio π sobre 3 aí, que é os 60 graus, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você sabe aí onde me encontrar. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.